Vamos lá, pessoal, dando continuidade à questão 21, que fala sobre o domínio das funções, tá certo? Não vamos esquecer, que é o domínio. O domínio de uma função são os valores que o x pode assumir. Que é a imagem. A imagem de uma função são os valores que o y pode assumir. Então, nós resolvemos o item A e B, agora vamos dar continuidade. Vamos aqui para o quadro, questão 21. Item C. O item C diz o seguinte. Vamos lá olhar o item C. F de x igual a 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. Vamos lá. F de x, a minha função f, é igual a 1 sobre x. Aí ele quer o domínio dessa função. Ah, Rivelino, está fácil. O domínio dessa função é fácil. Por quê? Porque em cima é um número. O que está variando é esse x, a minha variável independente. Esse x ele pode assumir qualquer valor, com exceção do zero. A gente já viu em aulas anteriores que você não pode dividir por zero. Então, quem é que vai ser o meu domínio? O domínio vai ser igual a qualquer número real menos o zero. Qualquer número real menos o zero. Poderia ser escrito de outra maneira, Rivelino, isso aqui? Poderia, né? Ó, a gente poderia escrever assim também. Ó. O domínio seria igual aos reais, estrela. Quando você coloca essa estrelinha, você está excluindo o zero do conjunto. Então, os reais, estrela. É os reais com exceção do zero. Joia, Rivelino, entendi. Vamos para o item D. Quem é o item D? O item D é f de x igual a raiz quadrada de x mais 7. F de x igual a raiz quadrada de x mais 7. Agora vamos com calma, né? Quem é que é o domínio dessa função? Vamos analisar esse x mais 7. Esse x mais 7 é uma expressão que está dentro de um radical. Dentro de um radical cuja raiz é a raiz quadrada. O que é que nós sabemos sobre um termo que está dentro de um radical cujo índice é 2? Ora, primeiro, não existe raiz quadrada de números negativos. Então, x mais 7 tem que ser um valor positivo. Tá certo? X mais 7 não pode ser negativo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Sim, Rivelino, então tudo bem. X mais 7 tem que ser um número positivo. E zero? Será que x mais 7 pode ser zero? Pode, né? Ó, porque existe raiz quadrada de zero. Ele não pode ser, é um número negativo. Então, x mais 7, ele tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, x mais 7 tem que ser um número... Opa, deixa eu passar logo o 7 para o outro lado, né? Para ficar mais fácil. Então, x tem que ser maior ou igual. Passo mais 7 para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado. Menos 7. E agora, Rivelino? Agora, o meu domínio vai ser igual a qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 7. Qualquer valor de x maior ou igual a menos 7 dá certo para essa função. Então, está aí o meu domínio. X pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 7. Joia, Rivelino. E agora? Agora vamos para o item E. O que é que diz o item E? Vamos lá. O item E diz o seguinte. F de x é igual a 2x mais 1. F de x é igual a 2x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. F de x é igual a 2x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. Rivelino, quem é o domínio dessa função? Ah, Rivelino, já sei, é fácil.
Basta eu fazer x menos 3 maior ou igual a zero. Cuidado. Cuidado com o que, Rivelino? Isso aqui é um radical. A raiz é quadrada. Então, x menos 3, como na outra questão, você disse que tinha que ser um número maior ou igual a zero. Tudo bem. X menos 3 teria que ser maior ou igual a zero se essa raiz quadrada de x menos 3 estivesse no numerador. Mas como ela está no denominador, então esse valor aqui também não pode ser zero. Porque raiz quadrada de zero é zero e não existe divisão por zero. Conclusão. A conclusão é que x menos 3 tem que ser um valor positivo. Tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque se ele for maior que zero, ele vai ter uma raiz quadrada, tá certo? E vai satisfazer tranquilamente esse radical, raiz quadrada de x menos 3. Ele não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo, e também não pode ser zero. Mas, Rivelino, existe raiz quadrada de zero. Tudo bem, existe. Mas isso aqui está no denominador de uma fração. Se está no denominador de uma fração, ele não pode ser zero. Rivelino, e o x lá de cima, não precisa analisar, não? Bem, esse x daqui de cima pode ser qualquer número real. Como ele está no numerador, não tem nada que impeça dele assumir qualquer outro valor. Tá certo? Então, x menos 3 tem que ser maior que zero. Logo, o x tem que ser maior do que 3. Qual é o domínio? Domínio é igual. Qualquer x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 3. Então, meu domínio, qualquer x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 3. Joia, Rivelino, entendi. Vamos para a próxima. Então, o item E já foi, né? Ó. Vamos para o item F. O que é que diz o item F? F de x é igual a raiz cúbica de x menos 2. F de x é igual a raiz cúbica de x menos 2. Vamos escrever, né? Ó. F de x é igual a raiz cúbica de x menos 2. E agora, Rivelino, quem é o domínio dessa função? Bem, vamos lá. X menos 2. Tem alguma coisa, ó, observe que o índice agora é ímpar, um número ímpar. Tem alguma coisa que impeça o fato desse índice ser ímpar? Tem alguma objeção desse número que está aqui, o radicando, ser um número negativo? Não, não. Existe raiz cúbica de menos 8? Existe. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Existe raiz cúbica de menos 64? Existe. É menos 4. Então, pelo fato desse índice ser ímpar, não impede desse número aqui ser negativo. E positivo, tem algum problema? Também não, né? Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 64 é 4. Ele pode ser zero também? Pode, tá certo? Ó. Raiz cúbica de zero é zero. Quer dizer, Rivelino, que quando o índice é ímpar, não tem nenhuma objeção para o radicando, não. Nenhuma, tá certo? Então, conclusão. O domínio dessa função é igual aos reais. Tá certo? O domínio dessa minha função é igual aos reais, sem problema. Esse x, ele pode assumir qualquer valor real. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Qual é a próxima? A próxima agora é a g. A minha função g é a seguinte. F de x é igual a x mais 1 sobre x mais 3 mais raiz quadrada de x menos 2. F de x é igual a x mais 1 sobre x mais 3 mais raiz quadrada de x menos 2. Rivelino, qual é o domínio dessa função? Vamos analisar, né? Ó. Primeiro vamos analisar esse denominador. O numerador não tem problema, x pode assumir qualquer valor, então esse x aqui não vai ser problema. Agora, esse x mais 3 vai ser um problema. Por quê? Porque esse x mais 3, ele está como denominador dessa fração.
Como ele é o denominador de uma fração, ele não pode assumir o valor zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, x mais 3, ele tem que ser diferente de zero. X mais 3 tem que ser diferente de zero. Para x mais 3 ser diferente de zero, é porque x tem que ser diferente de menos 3. Joia, Rivalino. Então, x tem que ser diferente de menos 3. Tem outro problema a ser analisado? Tem, né? Ó. Aqui você tem raiz quadrada de x menos 2. E lembrando que quando a raiz é quadrada, esse valor aqui, ele pode ser zero ou positivo. Então, raiz quadrada de x menos 2 me obriga esse x menos 2 ser um valor positivo ou zero. Não tem problema ser zero, porque raiz quadrada de zero existe. E positivo, raiz quadrada de número positivo também existe. Ele não pode ser negativo. Então, x menos 2, esse radicando aqui x menos 2, tem que ser um valor maior ou igual a zero. Se for zero, isso aqui zero, existe raiz quadrada de zero. Tá certo? Então, aliás, se esse x for 2, 2 menos 2 é zero e existe raiz quadrada de zero. O que ele não pode ser é negativo. Por isso que eu escrevi x menos 2 maior ou igual a zero. Se x menos 2 é maior ou igual a zero, eu posso concluir que o x é maior ou igual a 2. Vixe, Rivalino, e agora? Quem é o meu domínio? Ora, os valores que o x pode assumir, eles têm que satisfazer tanto essa daqui, tanto o denominador dessa fração, quanto o radicando desse radical aqui. Então, tem que satisfazer aos dois. Então, de acordo com o que eu calculei, o x tem que ser diferente de menos 3. E o x tem que ser maior ou igual a 2. Se você responder que o x é maior ou igual a 2, automaticamente você já está assegurando que o x é diferente de menos 3. Porque se você assume que o x é qualquer número igual a 2 ou maior que 2, automaticamente ele jamais vai poder ser menos 3. Então você não precisa se preocupar com isso aqui e sua resposta vai ser somente essa. Domínio. X pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Na hora que o x for um número maior ou igual a 2, automaticamente ele vai ser diferente de menos 3, tá certo? Joia, Rivalino. Vamos para a próxima. Qual é a próxima? Deixa eu ver aqui. A próxima é o item H. O item H diz f de x igual raiz quadrada de x mais 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre raiz quadrada de 7 menos x. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, moçada. Como só falta um item para terminar essa questão e ele é um pouquinho demorado, a gente vai deixar para a próxima aula. Daqui a pouco a gente volta, termina aquele item e dá uma continuidade à função. Tá certo? Então até daqui a pouco. Valeu, moçada.